Encerramento do evento, convidamos o vice-presidente da ABQ, Cláudio D'Artagnan Cunha de Barros, para a apresentação. Quarto seminário, um breve sumário. Bem, bom dia ou boa tarde, não sei, mas coube a mim uma tarefa muito árdua, né? De fazer a síntese da concisão do resumo. Eu tinha 20 minutos, depois caiu para 15, agora sobraram 5. E o difícil de tudo isso é fazer um resumo dessas apresentações tão brilhantes como nós tivemos aqui. Foi uma grande oportunidade para todos nós de angariarmos conhecimentos. Bem, nós começamos com o nosso colega Cláudio Castro, brilhantemente falando sobre educação, aliás, não só brilhantemente, mas realisticamente falando da educação. Fez uma análise crítica do cenário da educação no Brasil. Ele ressaltou esse fato, é um grande paradoxo, né? O fato de nós sabermos e estarmos convictos de que a nossa educação é fraca, aliás, concluído praticamente em todas as apresentações, e 70%, isso foi muito chocante, né? 70% dos pais, dos alunos e dos professores estarem satisfeitos de que está tudo bem, né? Então, essa conclusão que o Cláudio chegou é óbvia de que nós estamos com um discurso político de um jeito e as ações de outro, e que alguma coisa, evidentemente, tem que se fazer, e o que está faltando, e eu concordo plenamente com ele, esse marketing social, para que se venda essa ideia de que a solução de sobrevivência desse país está, evidentemente, na educação. E nós precisamos ajustar essa bússola. E isso é a conclusão que eu cheguei na palestra do Cláudio. Depois nós tivemos o primeiro painel, e aí o nosso colega Guaranha fez uma abordagem muito interessante sobre aprendizado organizacional no contexto deste mundo de mudanças que nós estamos vivenciando. E relacionou isso à longevidade de empresas, né? O que elas fazem ou fizeram para conseguir sobreviver, e fez uma relação sobre sistemas técnico-estruturais e psicossociais. Muito interessante, né? E concluiu ressaltando essas mudanças e tecnologia e rupturas que estão ocorrendo, que é um dos grandes e o maior desafio em relação ao aprendizado, no aprendizado organizacional. As empresas estão com isso, têm isso como uma grande incógnita, né? E depois o engenheiro José Miguel Sacramento, que iniciou abordando as características das empresas longevas, relacionando essas empresas com a capacidade que elas comprovaram de se adaptar aos novos ambientes, né? E depois destacou o tempo em que as mudanças vêm ocorrendo e os prazos sendo diminuídos, citou até a lei de Moore, sobre o caso do projeto Genoma, né? Muito interessante. Deu o exemplo dos livros, do monge e daquela menina, aquela gracinha chamada Gabi, não é? Isso realmente nos assusta bastante, né? Como é que o tempo tem diminuído, né, nas realizações mundiais, e falou sobre o aumento exponencial. Isso é algo de muita reflexão, né, desse aumento exponencial da evolução da tecnologia frente à evolução das nossas expectativas, tá? E isso terminou redundando na palavra diminuição de emprego, e aí, ou melhor, diminuição de trabalho, não é, que redunda na diminuição do emprego, e aí foram provocar a nossa colega Doroteia. Doroteia não pode ser provocada, não é? E ela imediatamente reagiu com relação, interpelou, ligando esse desafio desses modelos educacionais, esse impacto na era digital, e que eu concordo plenamente, o que nós teremos que investir no ciclo, no giro, não é? Porque a cada robô colocado em determinados pontos da produção, eliminam 7 postos de trabalho. E aonde coloca essas pessoas, já que nós não fabricamos o robô? Não é? Então, este giro de transformar essas pessoas como produtores de software
ou produtores desta era digital, vai provocar um problema social insolúvel. Não é? Então, é preciso investir na educação exatamente por isso. Né? Depois tivemos o segundo painel, com a moderação do nosso querido colega e mestre Eliezer, e começou com a exposição sobre mudança de clima e a sustentabilidade, com foco no Brasil, pela doutora Thelma Kruk. Né? E a doutora Thelma projetou essa mudança de clima sobre diferentes cenários até 2100, e as implicações desse cenário, tanto sobre uma ótica global, como especificamente sobre a ótica para o Brasil. Também falou sobre a sustentabilidade ambiental e os futuros da mudança de clima, o aquecimento, que é inequívoco, não é? E fez alertas com relação aos impactos do aquecimento no sistema climático e também na influência humana em relação a esse cenário. Não é? Se a doutora Thelma pretendia nos deixar preocupados, conseguiu. Não é? Porque realmente de preocupar. No entanto, nós percebemos que há uma certa mensagem de otimismo, foi o que ela fez ao final, mostrando que esse mundo digital provavelmente deve mudar essas estatísticas todas pessimistas que nós temos visto com relação a esse assunto. E a doutora Beatriz Luz, que veio em seguida, tratando desse tema muito instigante, que é a economia circular, e para nós da ABQ, mostrando essa nova dimensão em relação à qualidade, né? E mostrando que o conceito não é o que fazer com o resíduo, e o conceito é não produzi-lo, não é? Através de uma outra forma, de uma outra dimensão de olhar. Isso nos leva a uma boa reflexão. Né? Colocou esse desafio entre o crescimento populacional e a gestão dos resíduos, né? Que é um desafio muito grande, e nos levou a refletir sobre este repensado modelo produtivo e a mudança dos padrões numa nova era que depois a própria colega Dorothea, agora no final, fez essa colocação. Né? E encerrou citando a contribuição do nosso querido presidente Dagnino neste livro sobre economia circular, e que destacou esses novos modelos de negócio. Aliás, nós temos visto que praticamente em todas as apresentações, esse alerta para o novo modelo de negócio, quebrando este paradigma produtivo que nós vivemos hoje, é foco de todas as apresentações. Né? E tivemos um case muito interessante, que é a comprovação prática de que a economia circular veio e vai ficar, que foi o exemplo dos distritos industriais mineiros, apresentado pelo engenheiro Wagner Costa. E aí mostrou aquele panorama das 760 empresas e a base, que é o planejamento da produção cooperativa, né? E colaborativa, perdão, e a ideia é mudar essa cabeça dos dirigentes em relação a este conceito primário. Então, é uma grande ruptura na forma de pensar e que não sobra uma outra opção a não ser a economia compartilhada, né? Ou morrer. E o terceiro painel, coordenado pelo nosso querido Dr. Jorge Gerdau, onde tivemos dois temas que também nos levam a grande reflexão. Né? Esse tema da indústria 4.0, aliás, isso é título de congressos, seminários no mundo inteiro, não é? E ele citou, o engenheiro Giocondo César citou esse ciclo da primeira à quarta revolução industrial, aliás, pontuando sobre essas numerações, e saindo desta produção mecânica para as fábricas inteligentes, e esse impacto não só na economia, mas também o impacto na sociedade. Abordou também os produtos smart, não é? Com bons exemplos, né? Com relação a esses produtos, dos produtos smarts interativos, e tratando um pouco da inteligência artificial, fazendo inclusive um processo de mudança na sociedade. E nas considerações finais, ele cita Alvin Toffler. E eu fiz questão de anotar essa citação de Alvin Toffler, que ela representa muito, né, um resumo do que ele disse, né? Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não sabem aprender, não sabem desaprender e não sabem reaprender. Ou seja, o questionamento do que está ocorrendo. E concluímos esse painel com o engenheiro Marcelo Zuf,
que, ao final, fez uma colocação muito incentivadora, né? Mas ele iniciou fazendo essa referência da Alemanha, aonde foi o nascedouro aí desse conceito da introdução da indústria 4.0, destacou novamente a longevidade de empresas brasileiras relacionada à internet das coisas e algo muito interessante sobre saúde 4.0, não é? Sobre o processo de prevenção, né, dos acidentes no segmento de saúde, o que com certeza está levando a longevidade das pessoas, e a longevidade das pessoas é da sociedade do próprio sistema produtivo. Citou também a velocidade dos computadores, um número realmente alarmante, né, dobrando a cada 18 meses. Isso é algo para nós repensarmos, inclusive, ou refletirmos, né? E encerrou ressaltando a internet das coisas no Brasil. Essa foi uma palavra de alento muito interessante, né? Anunciando o Plano Nacional da Internet das Coisas como uma ação efetiva, que nos coloca na vanguarda de algo que jamais nós poderíamos imaginar, né? Isso realmente é muito interessante. Bom, aí novamente a nossa colega Doroteia interferiu, fez uma colocação também sempre muito bem pontuada sobre o mundo líquido e o mundo sólido. Enfim, isso é o que eu poderia chamar de resumo, a síntese da concisão do resumo, né, de tão brilhantes apresentações, e a pedido do nosso presidente, Dagnino, eu tomo a palavra para fazer um agradecimento muito especial à Fiesp, à FIENG, também a todos os apoiadores deste evento, não é? Em especial a Domínio, não é? Flávia, com toda a sua equipe, que com toda a qualidade que tem e profissionalismo, não é? Sempre nos apoiou muito nesse evento, aos nossos colegas que aqui estão e que ficarão aqui, que teremos uma assembleia hoje, em especial, e muito especial, a você, participante presencial, aos participantes internautas, por estarem aqui nos prestigiando. Então, meu muito obrigado em nome da nossa academia. Tenham um bom dia. Muito obrigada ao presidente D'Artagnan. É uma honra atender a ABQ, uma honra para a Domínio Eventos. Obrigada. Convido para este encerramento o acadêmico Pedro Luiz de Oliveira Costa Neto para prestar a homenagem da ABQ neste ano de 2017. Bom, eu tive a honra e a satisfação de ser indicado para prestar uma homenagem merecidíssima a um grande amigo e colega, companheiro acadêmico, que pela grande contribuição que tem dado a esta casa, então vai ser homenageado. Então eu o chamarei para que venha aqui à frente, mas antes eu vou ler o que está escrito na placa que ele vai receber. Vou botar o óculos para ler direito. Homenagem a Eliezer Arantes da Costa, pelo competente e incansável trabalho de planejamento estratégico realizado para a Academia Brasileira da Qualidade. Por favor. Agradecemos a todos os participantes que acompanharam o seminário à distância, na expectativa de que tenham tido uma proveitosa manhã. Aos participantes aqui presentes, também agradecemos pela presença e pelo retorno de seus questionários devidamente preenchidos, por favor.
Convidamos aos presentes a degustarem o Network Lunch, que já está servido lá fora no foyer. E obrigada a todos e até o 5º Seminário ABQ Qualidade Século XXI.